O caso de hoje é uma jornada pelos corredores sombrios de uma história real, onde o véu entre a identidade e a incerteza é terrivelmente fino. Um caso que desafia a lógica, testa os limites da justiça e nos força a questionar tudo o que pensamos saber sobre a verdade. Esta é a saga de Kevin Duggar, o homem apontado por testemunhas como o autor de um crime. Mas será que ele realmente era o culpado? Prepare-se, porque o que aconteceu em março de 2003, nas ruas de Chicago, é a base para uma das histórias mais inquietantes que você já ouviu. Você está no Teoria 78. Na madrugada gelada de 17 de março de 2003, no lado oeste de Chicago, o sono tranquilo da cidade foi abruptamente estraçalhado pelo som ensurdecedor de disparos. Não eram fogos de artifício, nem o estouro de pneus. Eram tiros de verdade. Um tiroteio irrompeu em uma rua aparentemente comum, transformando-a em segundos em uma cena de crime. Quando o caos silenciou, uma vida havia sido ceifada. Um homem foi brutalmente morto. O cenário era de pura desolação e terror. A vítima jazia ali, inerte, em um ambiente que minutos antes respirava a calmaria da noite. Quando as sirenes da polícia rasgaram o ar e as luzes azuis e vermelhas começaram a dançar sobre os prédios escuros, a máquina investigativa foi acionada. A caçada ao responsável por aquele ato violento começou imediatamente. Os investigadores rapidamente se voltaram para as testemunhas presentes no local. Pessoas que, ainda em choque e com o coração batendo descompassadamente, tentavam processar o horror que acabavam de presenciar. Duas delas, em particular, foram cruciais. Sob pressão, com o sangue correndo frio e a imagem do agressor ainda fresca em suas mentes traumatizadas, elas apontaram o dedo. O suspeito? O jovem chamado Kevin Duggar. A identificação foi feita com uma convicção aparentemente inabalável. Uma das testemunhas, em depoimento, expressou total certeza. A fiança delas era palpável, transmitida de forma tão convincente que, para os olhos da lei, não havia dúvida. Kevin Duggar foi detido, acusado de assassinato. Para os investigadores, o caso parecia claro. Uma investigação rápida e bem-sucedida. No fervor da investigação, a polícia não encontrou nenhuma outra evidência física que ligasse Kevin diretamente à cena do crime. Não havia arma do crime recuperada com ele, nem impressões digitais suas no local, nem amostras de DNA que pudessem cravar sua culpa. Tudo se resumia aos testemunhos oculares. Porém, para a polícia e a promotoria, isso era o bastante. O processo legal se desenrolou. Em 2005, 2 anos após aquela noite fatídica, Kevin Duggar se viu diante de um júri. A promotoria apresentou seu caso, aparentemente forte e convincente, baseado na identificação das testemunhas. O procurador argumentou que a confiança das testemunhas era inquestionável, que elas não podiam estar erradas. Kevin, por sua vez, jurava inocência. Afinal, a identidade era clara, ou assim parecia. O júri, convencido pelos depoimentos e pela apresentação da promotoria, emitiu seu veredito: culpado. Kevin Duggar foi condenado pelo crime e sentenciado a uma pena de 54 longos anos de prisão. Imagine a cena. A vida de um homem, naquele momento, foi efetivamente tirada. A perspectiva de uma vida inteira atrás das grades, sob acusação de um crime que ele insistia não ter cometido. Naquele dia, para Kevin, o mundo virou de cabeça para baixo. Os portões da prisão se fecharam, aprisionando não apenas seu corpo, mas também sua esperança. A única luz no fim do túnel era a possibilidade de um recurso, uma chance minúscula de provar sua inocência. Mas as estatísticas eram impiedosas. A maioria dos recursos falha, e por um tempo, o caso de Kevin Duggar parecia ter chegado ao seu fim, selado por uma condenação que poucos questionavam. Mal sabiam eles que essa era apenas a primeira parte de um mistério que ainda estava longe de ser resolvido. O verdadeiro terror ainda estava por vir. Aqui reside a verdadeira crueldade e o ponto mais enigmático de todo o caso de Kevin Duggar. A questão que para muitos é quase inimaginável. Ele tinha um irmão gêmeo idêntico, Carl Smith, e a semelhança entre eles não era apenas superficial. Era tão precisa que, para o olho destreinado ou sob condições de estresse, eles eram literalmente indistinguíveis. Imagine o horror de ser condenado por um crime, sabendo que sua cópia perfeita na aparência
É a chave para a sua inocência, mas também o maior obstáculo para prová-la. Desde muito jovens, Kevin e Carl eram mestres na arte da personificação. Não por malícia, mas por aquela brincadeira inocente e às vezes travessa que só gêmeos idênticos conseguem dominar. Eles trocavam de lugar na escola, confundiam professores, amigos e até mesmo membros da família. Era uma parte de sua identidade, um superpoder lúdico que lhes pertencia. Para muitos nas ruas do lado oeste de Chicago, eles eram conhecidos simplesmente como Twin, ou Gêmeo, no singular mesmo. Esse apelido era usado para se referir a qualquer um dos dois. Essa era a complexidade da identidade deles, um detalhe que se tornaria a armadilha fatal para Kevin. No calor do momento, sob a escuridão da noite de março de 2003 e o terror de um tiroteio, as testemunhas oculares fizeram o melhor que puderam. Elas viram um homem, viram um rosto, e com toda convicção apontaram para Kevin Duggar. Mas como poderiam ter certeza absoluta quando o rosto que viram poderia ser com a mesma facilidade de Carl Smith? A mente humana, sob estresse extremo, é instrumento falho. A memória pode distorcer, preencher lacunas e muitas vezes consolidar uma falsa certeza. Em um cenário onde a vida de uma pessoa está em jogo, essa falibilidade é catastrófica. Um dos detalhes mais chocantes e que deveria ter soado o alarme na época da investigação original é que uma das testemunhas que inicialmente identificou Kevin mais tarde se retratou. Ela expressou dúvidas genuínas afirmando que, em retrospectiva, não tinha mais certeza se o homem que ela viu naquela noite era Kevin ou de fato seu irmão gêmeo. Essa retratação deveria ter sido um sinal de alerta gigante, um sinal de que a base de acusação de Kevin era incrivelmente instável. No entanto, o sistema de justiça, por algum motivo, não deu o peso devido a essa incerteza. A condenação de Kevin seguiu adiante. Além do testemunho ocular questionável, havia uma ausência perturbadora de outras evidências físicas que pudessem ter solidificado o caso contra Kevin. Como dito, não foram encontradas impressões digitais na cena do crime que o ligassem diretamente ao assassinato. Nenhuma arma do crime foi recuperada que pudesse ser inequivocamente conectada a ele. Não havia vestígios de DNA ou qualquer outra prova forense que pudesse ter corroborado as identificações das testemunhas. O caso da promotoria era essencialmente baseado em um tipo único de prova: a memória humana sob pressão extrema, falha por natureza, e ainda mais perigosa quando se trata de indivíduos idênticos. A defesa de Kevin, durante seu julgamento em 2005, tentou desesperadamente introduzir a questão de Carl, o irmão gêmeo idêntico. Eles argumentaram que a possibilidade de troca de identidade era real, e que a semelhança entre os irmãos criava uma dúvida razoável quanto à verdadeira identidade do atirador. No entanto, sem uma confissão de Carl na época, e como testemunho confiante, embora posteriormente questionado, das testemunhas, a defesa enfrentou uma batalha ingrata. A ideia de que um erro tão fundamental poderia acontecer, de que um homem pudesse ser confundido com seu próprio irmão ao ponto de ser condenado por assassinato, era aparentemente difícil de ser aceita pelo júri. O resultado foi devastador. A crença na precisão do testemunho ocular, combinada com a complexidade e a talvez incredulidade em relação à questão dos gêmeos idênticos, levou o júri a uma conclusão fatal. Kevin Duggar foi sentenciado a 54 anos de prisão. Ele entrou para o sistema prisional como um homem que, em seu próprio coração, sabia ser inocente do crime pelo qual estava sendo punido. Sua vida, sua liberdade, tudo foi sacrificado em nome de uma identificação que, desde o início, estava envolta em uma névoa de dúvidas, uma incerteza amplificada a um nível quase insuportável pela existência de seu irmão gêmeo idêntico. Por anos, Kevin viveria com essa sombra, sabendo que a pessoa que realmente deveria estar em seu lugar era seu próprio irmão, e que a semelhança que uma vez foi uma diversão infantil, agora se tornara a corrente mais pesada de seu cativeiro. O problema dos gêmeos idênticos, nesse caso, não era uma curiosidade científica, mas a própria essência de um pesadelo. Se você ainda está assistindo ao vídeo porque está gostando dele, então faça o YouTube saber disso dando um like no vídeo. Cada curtida é muito importante para a manutenção do nosso canal. Voltando à história, para Kevin Duggar, os anos se arrastavam na prisão, uma década de dias indistinguíveis passados atrás das grades por um crime que ele insistia não ter cometido. A esperança, um recurso tênue, era sua única companheira. Imagine a rotina monótona, o desespero crescente, a sensação de que o mundo lá fora havia esquecido seu nome. Ele foi condenado em 2005, e em 2013 o relógio ainda marcava sua vida em uma cela.
Foi nesse ano, no entanto, que o universo de Kevin Duggar e, de fato, a própria fundação do caso seria virado de cabeça para baixo por um pedaço de papel. De repente, sem aviso prévio, uma carta chegou às mãos de Kevin na prisão. Não era uma carta qualquer de um amigo ou familiar. Era uma carta escrita de dentro de outra prisão, de um lugar não muito diferente do seu, mas com uma origem que desafiaria toda a lógica e a justiça que ele conhecia. A caligrafia era inconfundível. Era de seu próprio irmão. O remetente? Ninguém menos que Carl Smith, seu gêmeo idêntico. Kevin abriu a carta e o que leu nas linhas à sua frente foi uma confissão tão clara, tão chocante, que reverberou não apenas em sua cela, mas por todo o sistema legal que o havia aprisionado. Carl escreveu, com suas próprias palavras, uma admissão que desvendava a terrível verdade. Ele não apenas admitiu ter cometido o assassinato pelo qual Kevin estava pagando, como expressou o peso que essa verdade vinha fazendo carregar. As palavras de Carl eram um grito de angústia e culpa. Ele implorou o perdão do irmão. "Eu tenho que tirar isso do meu peito antes que isso me mate", escreveu Carl. "Eu assumo a responsabilidade por ter atirado naquele sujeito. Eu sei que você provavelmente me odeia, mas eu só espero que você possa me perdoar." Essa não era uma confissão feita sob coação ou em interrogatório policial. Era uma admissão voluntária, nascida aparentemente da própria consciência pesada de Carl, de um fardo que ele não conseguia mais suportar. Para Kevin, a carta deve ter sido uma torrente de emoções contraditórias. Alívio, fúria, confusão, mas acima de tudo, uma validação agonizante. Finalmente, a verdade estava ali, em preto no branco, vinda da única pessoa que poderia fornecê-la. O homem que se parecia exatamente com ele, o homem que ele sempre soube que era o verdadeiro culpado estava confessando. Era a prova irrefutável que ele esperava por uma década, a prova que ele sempre clamou ter. A confissão de Carl não era apenas uma declaração vaga. Embora os detalhes específicos da carta não tenham sido amplamente divulgados publicamente em sua totalidade, sabe-se que ela continha informações que só o verdadeiro autor do crime poderia conhecer. Esses detalhes eram a chave para a credibilidade da confissão. A validação de que Carl não estava apenas inventando uma história para ajudar seu irmão. Ele estava revelando fatos internos sobre o crime de 2003, que não eram de conhecimento público. Isso era crucial, pois dava peso à sua admissão, tornando-a muito mais do que um simples "eu fiz isso". Era a voz da verdade vindo das profundezas. No entanto, o caminho para a justiça de Kevin ainda seria tortuoso e cheio de obstáculos. Embora a confissão fosse um terremoto para Kevin e sua família, ela não foi imediatamente aceita com a mesma gravidade pelas autoridades. Aqui entra um dos aspectos mais frustrantes e, para alguns, desumanos do sistema legal. A promotoria, ao invés de abraçar a nova evidência com uma mente aberta, a recebeu com profundo ceticismo. A confissão de Carl, para eles, era conveniente demais. O motivo de sua desconfiança? Carl Smith já estava cumprindo uma pena de 99 anos de prisão por um crime separado e brutal. Em 2008, Carl havia sido condenado por um assalto à mão armada, que resultou em um menino de 6 anos sendo baleado na cabeça. Diante de uma sentença virtualmente perpétua, a promotoria argumentou que Carl não tinha nada a perder, ao confessar um assassinato pelo qual seu irmão já estava preso. Eles viram isso como uma tática desesperada para libertar Kevin, não como uma admissão genuína de culpa. Essa recusa inicial em aceitar a confissão lançou Kevin em outra batalha legal árdua. Assim, o Centro de Condenações Injustas, uma organização dedicada a corrigir erros judiciais, assumiu o caso de Kevin, usando a carta de Carl como a peça central de sua defesa. Eles teriam que provar não apenas a veracidade da confissão, mas também a falibilidade do julgamento original. Uma tarefa monumental quando a verdade parecia tão clara em uma simples carta. Uma carta, um pedaço de papel, carregando o peso de 2 vidas, 2 identidades e um mistério profundo. Após anos de uma batalha legal, impulsionada por uma confissão chocante e a incansável dedicação de uma equipe jurídica, a esperança para Kevin Duggar começou a se materializar. Lembre-se, Kevin passou mais de uma década e meia definhando atrás das grades, sua vida roubada por uma identidade equivocada. A cada revés legal, a cada audiência frustrada, a sombra da desesperança poderia ter engolido qualquer um, mas ele persistiu. E finalmente, em janeiro de 2022, a persistência e a verdade, mesmo que tardias, encontraram um caminho. O juiz proferiu a decisão que Kevin havia sonhado por quase 20 anos. Ele receberia um novo julgamento. Com isso,
veio a decisão ainda mais monumental de que Kevin seria libertado sob fiança. Pense no impacto dessas palavras para um homem que, por 19 anos, teve sua liberdade restringida a poucos metros quadrados de uma cela. 19 anos. Para contextualizar, uma criança nascida no dia de sua condenação teria idade suficiente para votar, dirigir e estar na faculdade. Toda uma geração havia crescido enquanto Kevin estava preso. A libertação de Kevin não foi um evento simples. Foi o clímax de um esforço monumental do Centro de Condenações Injustas. Desde que assumiram o caso de Kevin, após a confissão de Carl em 2013, eles trabalharam incansavelmente para desmantelar o caso da promotoria original. Eles não apenas apresentaram a carta de Carl como uma evidência crucial, mas também aprofundaram a investigação daquela noite fatídica de 2003. Eles descobriram que a testemunha-chave que identificou Kevin havia de fato se retratado, expressando dúvidas sobre sua identificação inicial quando soube da existência do irmão gêmeo idêntico. Diferente do que aconteceu no julgamento original, agora essa retratação foi um golpe devastador para a validade do caso original de acusação. Além disso, a equipe de defesa de Kevin não se limitou à confissão. Eles investigaram as circunstâncias da investigação inicial, a falta de evidências físicas que ligassem Kevin diretamente ao crime, sem DNA, sem impressões digitais, sem a arma do crime em sua posse. Eles construíram um quadro de um homem condenado quase exclusivamente com base em um testemunho ocular falho, em um cenário onde a existência de um gêmeo idêntico tornava a identificação ainda mais precária. A equipe legal argumentou que a justiça exigia que Kevin tivesse a chance de provar sua inocência, dada a nova evidência da confissão de seu irmão e as falhas substanciais no processo original. A concessão de um novo julgamento era um passo significativo. Isso significava que o tribunal reconheceu que havia falhas substanciais ou novas evidências que poderiam ter mudado o resultado do julgamento original. Para Kevin, significava a possibilidade de ser exonerado de uma vez por todas. Ao sair da prisão, após quase 2 décadas, Kevin Duggar era um homem transformado pela experiência, mas com a perspectiva de, finalmente, poder reconstruir uma vida que lhe foi roubada. No entanto, a história não termina com a liberdade de Kevin. As questões sem resposta persistem, pairando como uma névoa sobre todo o caso. A principal delas é: a promotoria do condado de Cook vai insistir em um novo julgamento? Até o momento dessa gravação, essa decisão ainda não foi tomada. Se a promotoria decidir não prosseguir, Kevin poderá ser totalmente exonerado e sua liberdade permanente. Mas se eles decidirem levá-lo a julgamento novamente, Kevin e sua equipe terão que reviver todo o trauma e a batalha legal, agora com a confissão de Carl Smith como peça central. E o que acontece com Carl Smith? Ele continua a cumprir sua longa pena de 99 anos pelo crime separado de 2008. Sua confissão, embora tenha libertado seu irmão, não altera sua própria sentença. A libertação de Kevin Duggar é um triunfo da esperança e da perseverança, mas as questões sem respostas que pairam sobre o seu caso continuam a nos assombrar. Seria mesmo Carl Smith o culpado pelos fatos de 2003? Tyler Edmonds tinha apenas 13 anos de idade quando confessou que tirou a vida do marido de sua irmã. Apesar de sua mãe não ter acreditado no que ele estava falando, Tyler foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua. Mas será que o menino realmente fez o que ele disse ter feito?